e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos de História, isso mesmo, o próprio, não exatamente o único, né, mas ainda assim, Roberto Carlos. Sobre a aula de hoje, é um momento de aquela famosa crise de 1929, né, ou a crise de 29, né, quais os aspectos, né, dessa crise, e aquela palavra, não vou usar a palavra desdobramentos hoje, né, e que consequências, né, essa crise impôs sobre alguns países, como ela incidiu, como ela recaiu sobre o Brasil aqui também, né, porque teve suas consequências aqui, foram consequências de ordem mundial. Então, a aula de hoje, essa crise na verdade diz respeito à crise norte-americana de 1929, né? Mas ela ganha um contorno mundial, né, em função da importância dos Estados Unidos, né, como economia ali naquele momento. Então ele acaba se apresentando, né, como uma grande ameaça ao próprio sistema capitalista, né? Então, desde o início, né, do século XX, os Estados Unidos despontam, né, num grande modelo, né, num grande modelo econômico, né, a ideia da prosperidade, né, acabou sendo um modelo capitalista, né, grandes nações ou várias nações tinham sua economia baseada, né, tinham sua balança, né, entrelaçada ou vinculada, né, aquela onda de consumo, né, e empréstimos realizados pelos Estados Unidos. Então, uma dependência econômica muito clara, né, de vários países. Bem, essa euforia, né, acaba, diante desse modelo norte-americano, acaba então criando uma onda muito forte, né, de especulação no mercado financeiro. Sempre naquela esperança de lucro, né, das empresas, que incentivava também a própria população, né, na compra de ações de empresas. Essa euforia acaba sendo uma euforia de ordem consumista, né, que acaba estimulando muito, né, o consumismo pela concessão de crédito, aumento salarial, né, o barateamento, né, dos próprios baixa nos preços dos alimentos. Então a ideia de se ter do modelo, né, americano, de ter a casa cheia de imóveis, o American Way of Life, ou American Way, que esse foi um slogan, né, que simbolizava, né, esse momento, né, de euforia, de consumo mesmo nos Estados Unidos, né. Então, após isso, nós temos um período, né, um momento que, trazendo aqui no pós-contexto histórico, né, com o fim, né, após o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos então essa euforia, um certo refreamento, né, um freamento da euforia consumista. O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com isso? Bem, o ritmo da produção, né, no período da guerra, né, era muito mais intenso, né, do que em momentos de paz, ou seja, a guerra, como a gente sempre traz aqui, a guerra tem seus custos, né, e alguns países são beneficiados, né, quando se trata de exportação, né, para os países em guerra, aquele processo todo, né. Então, com a diminuição do ritmo de produção, né, no pós-guerra ali, o lucro das empresas já não é tão grande assim, e começa então a surgir a recessão na economia dos Estados Unidos. Por consequência disso, né, aquela sequência lógica, né, da recessão,
que é uma onda enorme também de desemprego, né, que assola o país. Então nós temos ali o princípio da crise, né? Então, com a impossibilidade, né, de se escoar a produção, as empresas, logicamente, elas reduzem, né, os gastos, né, os custos com a mão de obra para que possam, assim, equilibrar, né, as suas finanças. Então, aquele cidadão americano, né, que estava acostumado com aquele padrão, né, com aquela economia estável, estabilidade econômica, passa então a contrair, né, várias dívidas, né, e na esperança de poder pagá-las com o retorno, né, gerado por aquela especulação financeira, né, determinado pela Bolsa de Valores. Esse é o prenúncio, né, da crise. Então, as economias europeias também no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, também dão alguns sinais, né, de recuperação, no entanto, apresentavam, né, então, com a recuperação da economia europeia, isso quer dizer que diminui essa relação da dependência da demanda da produção estadunidense, ou seja, os países europeus estão se reconstituindo, né, se reestruturando, então isso gera autonomia e uma menor dependência dos Estados Unidos, mais sintomas da crise, né? Então podemos enumerar aqui causas da crise, né? Produção pós-guerra diminuída. O que mais? Recuperação, né, dos países europeus. Isso também no contexto pós-guerra, né, os países europeus envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, isso se desenrolou, né, ao longo dos anos 20, ou dos anos 1920, né, e foi trazendo contornos dramáticos, né, ao cenário estadunidense, né. O poder de compra, né, em relação ao salário caiu drasticamente, né. A indústria, por sua vez, não conseguia escoar sua produção, né? Que mais alguns aspectos. Então, os estoques, né, iam se acumulando à espera, né, de uma reviravolta, até que em 1928, né, dos Estados Unidos, aproximadamente por volta de 4 milhões de pessoas não tinham emprego, não tinham trabalho. Assim, o mercado financeiro por si só, né, então, acaba decretando, né, o momento, aquele golpe de misericórdia na economia. Como isso aconteceu? Vamos lá para mais. Isso nesse contexto aqui de. Agora, já em 1929, essa diminuição, né, da produção e do consumo, então, afasta os cidadãos, né, estadunidenses do mercado financeiro. Na bolsa, a venda de ações acaba, né, aquela venda excessiva de ações acaba determinando o quê? A diminuição do valor das mesmas ações, né? Então, em outubro de 1929, a situação fica mais dramática ainda, né? Em outubro, sem aquele interesse pela compra,
as empresas, né, não só empresas, como cidadãos comuns, né, detentores de ações, veem essas ações perderem o valor monetário, ou seja, estava instituída a crise, né, a crise, aquela chamada, fica conhecida como crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vocês entenderam, então, a ideia de já havia diminuído, pela grande oferta, né, já havia diminuído o valor das ações da Bolsa de Valores, ainda assim, as ações vão perdendo valor. Então, o que acontece se as ações de um modo geral perdem valor, tanto de empresários quanto de cidadãos comuns? Houve essa quebra na Bolsa de Valores. Então, esse período ficou conhecido também como a Grande Depressão, ou seja, isso é o resultado da crise, né? Da crise de 1929, que isso é o mesmo contexto, o mesmo significado. Então, o ritmo, né, da produção cai absurdamente, milhares de empresas vão à falência, né? Salários despencam. Então, essa onda de... Olha só o contingente, né, o contexto, né, dos Estados Unidos. Empresas falidas, salários despencando e as pessoas, né, desempregadas, essas ainda empregadas com salários baixíssimos, e uma grande massa de pessoas desempregadas, né? Então, como isso funcionou no mercado internacional, né? Algumas nações, né, que tinham essas dívidas com os Estados Unidos acabam suspendendo as importações, né? Então, essas nações exportadoras, principalmente de produtos agrícolas, né, perderam seu mercado, ou um dos seus mercados consumidores mais importantes. E aí que chegamos, né, na ideia do Brasil. O Brasil, nesse período ali, exportava exatamente o quê? Exportava café, né, também para os Estados Unidos. Esses são os efeitos, né, da crise de 1929 nos Estados Unidos e seus reflexos, ou seu reflexo no Brasil, né? O Brasil, como uma dessas nações agroexportadoras, também, então acaba perdendo um dos seus mercados, né? Efeitos da crise sobre o Brasil. No Brasil, essa crise também foi sentida, é claro. Então, essa crise, né, foi o fim do modelo capitalista. Só uma pausa aqui para a água, pessoal, que eu não sou de ferro. Obrigado por aguardarem. Então, esses efeitos da crise, vejamos que temos efeitos no Brasil, né? Só para a gente... Produção e exportação do café, né? Para ficar claro. Do café para quem? Para um dos seus principais mercados consumidores, que eram os Estados Unidos. Voltando aqui, os efeitos da crise. Bem, havia então, havia necessidade, né? Como eu disse, foi o fim do sistema capitalista dos Estados Unidos? Claro que não, né? Então, essa crise impôs uma exigência, né, que era uma reformulação, a remodelação do sistema capitalista, né? Então, sob a forma de ações intervencionistas, né, do presidente, então, Franklin Roosevelt, que inaugura, então, estabelece uma nova relação entre Estado e economia. Essa administração, né, nessa administração foi inaugurado o New Deal, ou o Novo Acordo, né, que trazia algumas prerrogativas, né, a respeito do controle do Estado sobre a economia. Vejamos, então,
Então, que em alguns meses, né, a economia então começa a ser retomada, né? Então, o que foi esse New Deal? Ah, uma, uma nova administração, né? Um acordo em que determinava as prerrogativas, né? Como a forma de que o Estado poderia encontrar para controlar a economia. Tá, a economia então começa a dar sinais de melhoras, né? E o governo então começa a implantar, a empreender algumas obras públicas. Assim tem como consequência, né, um ligeiro aumento dos empregos, aí uma maior fiscalização, né, sobre o mercado financeiro, né, já que foi um dos vetores, né, aquilo que originou essa crise, né. Então, os salários, né, e as jornadas de trabalho também passam a ser fixados, né, por lei, bem como um conjunto, né, de políticas assistencialistas é implantada, né, é promovido, então, políticas assistencialistas para recuperar, né, aquele mercado consumidor, ou seja, não exatamente o mercado consumidor, né, para criar condições básicas, né, para aquelas pessoas, aquela grande quantidade de pessoas, né, que ficou desempregada, cerca de 4 milhões, né, para então reativar, né, foi uma renovação das práticas, né, que acaba resgatando o capitalismo nos Estados Unidos. Então, no contexto europeu, né, algumas nações europeias, né, prejudicadas com a crise, acaba resultando, né, os reflexos disso na Europa foi uma explosão, né, de movimentos socialistas, né, bem como o surgimento de alguns governos totalitários, né, já ouvimos falar disso. Vejam só o contexto, né, ali, governos totalitários, onde vocês imaginam que surgem esses governos totalitários? Lembrando, né, vamos associar as guerras, novamente, eles, né, no contexto Alemanha e Itália, né? Então, são movimentos nazifascistas, né? Nazista-fascista, que pregam, né, que defendem, né, algumas medidas mais radicais no que diz respeito à economia, né? Então, os movimentos de esquerda, né, ganham mais força a partir desse golpe duro, né, que o capitalismo sofreu, que foi a crise de 29. Os movimentos de esquerda, então, também dentro daquele ideário comunista, né, como solução para as crises ou para a crise, né. Então, são pontos de vista, né, se o sistema capitalista teve o seu golpe, então, aparentemente, a solução seria um sistema socialista, comunista, ou coisa parecida, né. Então, isso era um encaminhamento, né, um prenúncio ali, novamente, para aquela que ficou conhecida como a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto aí, alguns movimentos, né, alguns ideais acabam ganhando um novo impulso, né? Essa crise de 29, ela é emblemática, né? Porque ela dá sustentação para alguns discursos, né, em torno do capitalismo. Claro que as motivações, né, as causas da Segunda Guerra, elas têm outras origens, mas a gente entendendo contextualizar, né, de como essa crise, né, acaba tendo seus reflexos na Europa, né, e principalmente na Alemanha e na Itália, o discurso em torno, né,
dessa sucessão de fatos aí, ela começa então os discursos fascistas, principalmente, ganham força, e em seguida os discursos nazistas, né, em oposição a sistemas econômicos e afins, né? Então, basicamente é isso. Sempre importante trazer esse momento aqui lembro aqui do ciclo do café no Brasil, né? Então, os efeitos sentidos aqui, só para a gente fixar mesmo, efeitos sentidos: Brasil exportava café, né, principalmente também para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, diante dessa crise, acaba interrompendo, né, as importações, né? E em contrapartida, logicamente, essa produção aqui do café no Brasil acaba sofrendo então com esse acontecimento lá, que foi a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Sem mais delongas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido conectar aí. E é um assunto básico, muito lógico e muito extenso. A gente traz de forma mais condensada aqui, né, objetiva, e o propósito é sempre esse. Conto com vocês na próxima aula e até a próxima. Isso, nos vemos na próxima aula. Valeu, gente, até!